Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Bom jogo em São Januário, um jogo muito animado, talvez o jogo mais animado da rodada. Ainda faltam dois, ainda temos aí o Bahia jogando contra o Corinthians e temos na segunda-feira ainda um jogo, mas a princípio, dos jogos que eu vi, olha, um dos jogos mais animados, se não foi o mais animado. Não necessariamente isso quer dizer que foi o mais bem jogado. Animado é uma coisa, bem jogado é outra. Por quê? Porque você vai levar para o lado tático, tá? Mas um jogo muito animado que valeu muito o ingresso. Vasco da Gama 1, Vasco da Gama 2, Santos 1. Vitória de virada do Machão da Gama em São Januário, na estreia do Brasileirão 2025. O Santos sem o Neymar, que talvez fizesse diferença, já que ele tem muita qualidade técnica, a gente sabe disso. Ele em campo, querendo jogar e com condicionamento, ele vai fazer diferença em qualquer time. Então, Vasco da Gama 2, Santos 1, primeira rodada do Brasileirão 2025, aonde tivemos 6 jogos no sábado e 3 jogos neste domingo. Tivemos um jogo 4 horas da tarde, 4 e meia mais ou menos, entre Palmeiras e Botafogo, onde terminou 0-0, e esse é o segundo jogo do domingo. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor Cruz Maltino, meu amigo torcedor do Peixe, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando tiver são lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Galera, vamos lá, cara. O Santos sem Neymar, obviamente que fica diferente, né? Porque o Neymar é um cara que vai atrair a marcação, vai atrair preocupação, o time adversário vai ficar preocupado em subir muito, ou seja, muda a característica. O Vasco da Gama saiu de uma característica de ter velocidade para ter mais controle de bola. Jogou com 2 jogadores pelos lados do campo, que são, na verdade, meio-campistas. Então, o Vasco da Gama jogou com o Léo Jardim, que fez uma grande partida. Os goleiros, tanto de Santos quanto o do Vasco, fizeram grandes partidas, mas a defesa do jogo, ou a defesa do campeonato até agora, é do goleiro do Santos. Mesmo, que defesaça do Brasão, uma cabeçada do Verratti. Que defesa espetacular. O Vasco foi com PH, João Vitor, Lemos e Piton. 2 laterais do Vasco foram bem no segundo tempo. No primeiro tempo foi mais ou menos. Paulinho, que deu mole no gol, ficou parado reclamando no gol do Santos, que o Santos abriu o placar. Hugo Moura, sempre aquele ali, tento não complicar. Nuno Moreira, por um lado, autor do gol. Felipe Coutinho, Garré e Veguete. Não são jogadores de velocidade, nem o Garré e nem o Nuno Moreira. São jogadores de qualidade de trabalhar a bola, ou seja, o Vasco não prima pela velocidade. A velocidade do Vasco vai pelas laterais, mas para isso, os 2 jogadores que jogam pelas pontas, o Nuno e o Garré, tem que fazer a movimentação para o Vasco ter essa velocidade. Mas é interessante. Já é diferente. Você já coloca uma qualidade no time. Então eu vejo já vi o Vasco nesse jogo com uma diferença em relação ao Campeonato Carioca. Óbvio que durante o jogo a coisa deu uma mudada, principalmente no segundo tempo. O Vasco acabou colocando uma certa velocidade e mudou um pouco o estilo. Mas foi um Vasco que mostrou que tem um estilo com a posse e tem um estilo com velocidade. Então já mostrou alternâncias. E o Santos foi ali com o Sherman, bom jogador, no segundo tempo obviamente caiu. Gil, Zé Ivaldo. Cara, eu particularmente acho o Zé Ivaldo muito limitado. Muito limitado. Acho que o empresário dele é um gênio, porque acho ele um cara limitadaço
para estar jogando no Santos. O Escobar, Schmidt, bom tempo, bom garoto, bom jogador. Guilherme pela ponta, Barreal, outro bom jogador. E, rapaz, vai dar para falar o nome desse cara aqui não. Benjamin é o que? Um jogador português, ele? Ou ele é brasileiro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que ele é português, né? Vem de La Plata. Não, argentino, sei lá. Bom, vamos lá, deixa eu ver. Atacante. Nacionalidade, argentino. Deixa eu pegar aqui. E na frente o Tiquinho. Bom, eu não sei no lugar de quem ali talvez o Neymar entre. Bom, entra no lugar de alguém. Você olhando time por time, cara, o Vasco leva vantagem em algumas posições, acho que o Santos leva em outras, mas você olhando assim, time por time, acho que o time do Vasco é um pouco mais qualificado. Com o Neymar, eu acho que fica equilibrado. Com o Neymar, os dois times ficam equilibrados. Agora, sem o Neymar, eu vejo o Vasco um pouco melhor. Eu vejo um Vasco um pouco melhor nas escalações. E aí você vai para o banco de reservas, para as substituições, acho as substituições bem parelhas. O Santos teve Tassiano, Pituca, o Veron, e aí o Vasco teve o Adson, o Lloyd, o Payet, o Jair. Então eu acho que nas substituições são muito parelhos. Nos times que começaram, o Vasco um pouco melhor. Com o Neymar, eu acho que ficaria exatamente tudo igual. Primeiro tempo, achei o Santos melhor, o Santos com mais velocidade, criando mais espaços, obtendo mais espaços. O Vasco com muita lentidão, os laterais não conseguiam subir. O Vasco trabalhava a bola, mas tinha dificuldades de agredir a grande área, porque era um time mais lento. E o Santos um time não mais vertical, mas um time mais acelerado. E aí acabou que com 21 minutos, nessa característica, né, o Santos mais veloz, o Santos faz o gol até no erro ali de saída de bola, o Santos faz 1-0, onde merecia, o Santos era melhor do que o Vasco. A partir do gol do Santos, o Santos deu uma recuada e o Vasco começou a trabalhar a bola, como já estava trabalhando, mas encontrando uma certa dificuldade. Só que aí o Santos deixou de sair um pouco, e aí os laterais do Vasco começaram a subir e começaram a aparecer um pouquinho mais. Mas no primeiro tempo foi um jogo mais estudado, um jogo um pouco mais lento, um jogo com oportunidades de ambos os lados, mas o Santos mais controlado, o Santos mais encaixado, o Santos conseguindo encontrar espaço, o Santos mais vertical, tocando mais rápido essa bola e tendo algumas jogadas, né, para saída de bola. O Vasco não, o Vasco com muita dificuldade. O Vasco tem aqui dois zagueiros que têm uma certa dificuldade para saída de bola, né? Você tem um Paulinho ali que é um bom jogador com o Hugo Moura, mas também não são primores em saída de bola. Então o Vasco teve essa dificuldade no primeiro tempo. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo que eu diria ali uma nota 5, com o Santos com mais mobilidade, e mereceu o Santos sair o primeiro tempo com 1-0. Eu não sei se mereceu o Vasco tomar a vaia, mas acho que a lentidão do Vasco atrapalhou. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o jogo foi um jogo kamikaze. Os dois times muito abertos. O Santos começou querendo cadenciar o jogo. O Vasco veio mais pilhado, com mais vontade. O Vasco, mesmo com a mesma formatação, mas acelerando mais o jogo, e os dois jogadores que estavam pela ponta fechando para o meio para os laterais passarem. E aí o Vasco começou a ter velocidade. E aí o Vasco consegue o empate ali logo no início do segundo tempo com o Nuno Moreira. A partir do 1-1,
o jogo fica completamente aberto. E esse jogo completamente aberto dá chances para os dois times fazendo gol. O Santos teve chances de fazer o gol. O Vasco teve chances de fazer o gol. Acho que o Vasco teve até oportunidades mais claras de fazer o gol, principalmente com o Verratti ali, né? Mas jogo aberto. E nesse jogo aberto, o Vasco levou vantagem. E aí a gente coloca como justo, né? Como justo a virada do Vasco. Mas o primeiro tempo foi um jogo mais tático. O primeiro tempo foi um jogo mais tático. Um jogo mais chato. Acho que o primeiro tempo, se você fosse analisar em relação ao campeonato, olhando taticamente, o Vasco é um time mais paradão, com toque de bola, faltando velocidade, e o Santos explorando a velocidade. No segundo tempo, o jogo foi muito melhor, mas se você for avaliar o jogo do segundo tempo, por mais que seja contradição, se os dois times jogarem o segundo tempo do jeito que jogou, bom, pode ser contradição, mas os dois vão ter muita dificuldade no Campeonato Brasileiro. Vocês não nenhum time pode jogar tão aberto e tão kamikaze do jeito que foi Santos e Vasco. Você imagina o Vasco jogar todo aberto contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Bahia? O Vasco vai tomar um saco. E o Santos a mesma coisa. Esse jogo aberto assim são para ocasiões. Eu não acredito que Vasco e Santos vão jogar abertos do jeito que jogaram no segundo tempo. Nem quando o Santos tiver o Neymar. Fica um jogo bonito? Fica. Fica um espetáculo? Fica um espetáculo. Só que o futebol tem tática. E os dois times largaram as táticas no segundo tempo. Ficou um jogo kamikaze. Quem é que consegue jogar um kamikaze, um campeonato de 38 rodadas com kamikaze? Não dá. Você tem que se resguardar. E, defensivamente, no segundo tempo, os dois times abriram mão do sistema defensivo. Para quem está vendo, é ótimo. Mas você olhar para frente é um complicador. Óbvio que cada jogo tem uma característica. E acabou no segundo tempo o jogo sendo assim. O Vasco arriscou. E o Santos também arriscou, porque os dois queriam ganhar. Então, acho isso perfeito. Mas você levar para o campeonato, não pode ser essa tática que vai levar o Vasco ou o Santos lá para a parte de cima da tabela. Acho os dois times estão disputando o mesmo campeonato. Não vejo Vasco da Gama nem Santos disputando título. E não vejo Santos nem Vasco da Gama disputando, neste momento, Libertadores. Santos e Vasco, meio de tabela, sul-americana. Ah, vão ficar chateados? Mas essa é a realidade. E vou repetir. Não dá para você jogar o Campeonato Brasileiro do jeito que foi o segundo tempo. Não dá para se jogar aberto dessa maneira. Vai ser pegar times mais qualificados. Se você pega um Botafogo que jogou contra o Palmeiras, que tem uma defesa bem consolidada e um contra-ataque muito rápido, o Vasco vai tomar um saco. E o Santos também. Então, a gente dá para variar um pouco o primeiro tempo. O segundo tempo foi no seja o que Deus quiser. Dá para variar o Vasco um pouquinho no início do segundo tempo, que conseguiu fazer os dois jogadores jogam pela ponta, cair para dentro e os laterais começarem a jogar. Ali dá para avaliar. Daquela maneira, você consegue ver um Vasco que evoluiu. Agora, depois ficou muito aberto. Os dois times davam muito espaço. Mas foi um grande jogo e, na minha opinião, uma grande vitória do Vasco, porque acho que o Vasco teve, vou até dar uma olhada aqui na estatística, mas eu acho que o Vasco teve mais oportunidades claras de gol do que o Santos. Vamos lá. O Vasco deu 12 chutes e o Santos 11. Mas o Vasco deu 5 em direção ao gol e o Santos 2. É o que eu falei. O Vasco
mais perigoso. Posse de bola foi mais do Vasco, porque tem aqueles meias, né? Precisão nos passos ficou igual, acima de 80% os dois. Faltas, ficou num número de falta legal, não foi um jogo muito faltoso. Cartão amarelo, um para cada lado, escanteios, 2 para um lado, 3 para o outro. O jogo foi parelho, mas o Vasco, sim, tinha um pouco mais de posse de bola pela característica dos seus jogadores, e o Vasco foi mais eficiente e mais perigoso. Então, o Vasco mereceu, sim, a vitória. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!